Querido, nós estamos numa série falando sobre Jesus, o médico dos médicos. Nós estamos falando, queridos, do Filho de Deus, aquele que se encarnou, aquele que vestiu pele humana, aquele, queridos, que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, aquele, querido, que morreu numa cruz, mas a Bíblia nos fala que ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está à destra de Deus Pai. E a Bíblia ele nos diz, queridos, e eu creio na Bíblia, porque a palavra de Deus é verdadeira. A Bíblia nos diz que Jesus ele vai vir buscar a sua igreja. Jesus vai vir buscar o seu povo. A palavra de Deus, queridos, ela nos garante, ela nos orienta, ela nos mostra claramente isso. E hoje, queridos, eu não quero falar propriamente sobre cura, mas hoje eu quero falar, queridos, sobre um pouco de libertação. Era terça-feira. Eu tinha falado para minha esposa: olha, eu não tenho ainda a palavra para pregar no sábado. Os irmãos podem falar assim: pastor Edson, mas era terça-feira ainda, você vai pregar só no sábado? Não, meu irmão, eu tenho que começar a fazer a pregação no sábado, senão não dá tempo. E começo a meditar, e começo a ler o texto, e começo a reler, e leio em outras versões, e começo a comparar, e começo a meditar. E eu entrei no quarto, queridos, e eu falei: Senhor, me dá uma palavra, porque eu não tenho. Senhor, me dá uma palavra, porque eu não tenho. A palavra de Deus fala em 1 João capítulo 5, versículo 14, que esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, estamos certos de que adquirimos as petições que lhes temos feita. Queridos, quando nós chegamos diante do Senhor, na sala do trono, queridos, podemos pedir com ousadia. Não é pela nossa força, não é pelo nosso merecimento, mas é pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Aleluia. E Deus me deu a palavra. Glória a Deus. Eu estava meditando na Bíblia, meditando na palavra do Senhor. E quando eu cheguei em Hebreus capítulo 3, versículo 6, Deus colocou no meu coração que existe muitas casas aqui, existe muitos lares sendo roubados, que perderam o propósito, que antigamente era um santuário de Deus, um local de adoração, um local de culto, um local de louvor, um local onde se invocava o nome do Senhor dos Exércitos, e hoje perdeu o rumo. Hoje tem sido casa, querido, de salteadores, de bandidos, de ladrão. Pessoas, queridos, que tinham uma vida com Cristo, e hoje, queridos, vivem uma vida medíocre, uma vida sem graça, sem sal, uma vida que não é vida, uma vida, querido, que não é vida, porque só tem vida quem tem Cristo Jesus na sua vida, porque Jesus é o Zoé, ou seja, a vida. Aleluia. O Zoé quer dizer uma vida sem começo e sem fim. Se fosse bio, a vida do homem, mas é Zoé, é uma vida sem começo e sem fim, porque Jesus é Deus, queridos. Aleluia. E a palavra de Deus fala em Hebreus capítulo 3, versículo 6: Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Irmãos, aonde que Jesus mora? Aonde que Jesus mora? Nós acabamos de ler. O qual, Cristo, porém, como filho em sua, a qual casa somos nós. Até aí, queridos. E agora vocês vão lá para Mateus capítulo 21, versículo 12, e vocês deixam um pouquinho parado lá. Mateus capítulo 21, versículo 12. E hoje, como eu havia falado, nós não vamos falar propriamente sobre cura,
Mas nós vamos falar um pouco hoje sobre libertação. E eu quero lembrar aos irmãos que Jesus é o nosso libertador. Glória a Deus. Um certo homem, querido, ele disse assim, na sua velhice: eu reconheço que eu sou um grande pecador, mas eu reconheço também que Jesus é um grande Salvador. Glória a Deus. A minha salvação, querido, não está baseada na minha força, não está baseada, querido, na minha capacidade, no meu merecimento. A minha salvação, querido, está baseada naquilo que Deus é. A Bíblia fala, querido, em Jonas capítulo 2, versículo 9, que a salvação, ela vem do Senhor. E a Bíblia fala, querido, em Efésios, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isto não vem de vós, é presente, é dom de Deus. Aleluia. Queridos, às vezes você para olhar para a vida de cristãos, principalmente de cristãos do século 21, você vê uma vida sem propósito, você vê uma vida medíocre, você vê uma vida, querido, que não é vida. E o camarada tem tudo, irmãos. O camarada tem internet, o camarada tem computador do boi do melhor, o camarada tem carro, o camarada tem família, o camarada tem emprego, o camarada tem saúde, o camarada, querido, olha, você olha assim, não precisa de nada, mas é uma vida medíocre, uma vida, querido, sem graça, é uma vida sem sentido, é uma vida sem rumo, é uma vida, querido, de rotina, é uma vida, queridos, estática. Quando não, ele dá uma ré e sai que nem um doido. E aí eu me digo, por que isso? Porque, querido, muitos cristãos hoje estão vivendo uma vida vazia de Deus, porque Cristo de fato não tem habitado na sua casa, que é dele por direito, porque nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Queridos, quando Jesus ele subiu ao Monte Calvário, ao Gólgota, ali ele derramou o seu sangue. O seu sangue, queridos, para nos comprar, para nos remir, para nos perdoar. E quando Jesus ele subiu à destra de Deus Pai, ele derramou mais algo. Ele derramou o seu Espírito Santo, queridos, para habitar em nós e para nos habilitar, queridos, a viver uma vida de propósito, a viver uma vida, queridos, cheia de Deus, a viver uma vida que agrada o coração do Pai. Jesus, ele te deu, querido, essa força, esse poder para você dizer não ao pecado e sim a Deus, não a você mesmo e sim a Jesus, não ao diabo e sim a Deus, porque o Espírito de Deus, ele habita em você. Você é casa de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você imagina, meu irmão, o Rei da Glória habitando em um homem? Isso é loucura para os judeus, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Queridos, existem muitos lares aqui hoje que estão sendo roubados. Existem muitas casas aqui hoje, queridos, que perderam a luz, que perderam a água, que está mendigando o pão. E o engraçado é que a luz, a água e o pão é o próprio Deus, é o próprio Jesus que em nós habita. E aí vive uma vida medíocre, uma vida de miséria, uma vida sem graça. O camarada chega na fábrica. Uma vez um irmão em Cristo Jesus, um homem de Deus, ele chegou no trabalho comigo. Quando ele chegou ali, o outro irmão em Cristo falou: rapaz, eu olhei para a cara do irmão e deu vontade de voltar para casa. Eu falei: mas por quê? Rapaz, a cara do irmão parecia que ele tinha chupado uma dúzia de limão verde olha a cara do irmão, aquela cara, sabe? E aí tem uns que às vezes a beleza já não ajuda muito. Aí fica pior. Se o camarada tem uma presença bonita igual eu, igual quem vos fala,
É uma coisa. E aí ele fica ali, meu irmão. Ele fica sem rumo. Ele fica sem vida. Queridos, em Mateus capítulo 21. Versículo 12. Tendo Jesus entrado no expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhe: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Agora vocês deixam aberto lá em 2 Crônicas, capítulo 29. Segunda Crônicas, no Velho Testamento. Depois de 2 Reis, passa a 1 Crônicas. Aí vocês vão chegar em 2 Crônicas, capítulo 29. E vocês vão deixar aberto aí, porque esse é o texto que nós vamos estar utilizando aqui, no nome de Jesus. 2 Crônicas 29. Queridos, quando Jesus ele entra no templo, se você for ver essa passagem, Marcelo, como todas na Bíblia, mas essa passagem ela tem uma extrema importância, que nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, está escrito essa história, que Jesus ele entra no templo, e que Jesus ele purifica o templo, e que Jesus fala: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tem feito dela covil de salteadores. Aqui Jesus já estava para ir para a cruz, queridos. Aqui faltava poucos dias para Jesus subir ao Calvário, para Jesus ser crucificado. E a Bíblia nos fala, queridos, que Jesus ele entra em Jerusalém, ele chora por Jerusalém, e Jesus ele entra no templo, querido, e ele purifica aquele templo. A primeira coisa, querido, que eu vejo aqui é que Jesus ele quer purificar aquilo que é dele. Aleluia. Porque aquilo que é de Deus tem que ser parecido com Deus. Aleluia. Você acha, meu irmão, que Jesus acordava de manhã com aquela cara? Não. Mau humor? Não, meu irmão. Jesus, a Bíblia fala que ele foi ungido com óleo de alegria, Marcelo. A Bíblia fala que ele foi ungido com óleo de alegria. Você está pensando o que, meu irmão? Acabou o gás hoje, meu Deus. Eu achei interessante o diácono Francisco, que ele não está aqui hoje, eu vou falar disso ali, e assim, chato. Ele falou que ele tinha falado, Deus é bom. Passou uns dias, ele foi lá no caixa tirar o dízimo. Passou lá o dízimo lá, o cartão, e esqueceu o dinheiro lá. Aí quando voltou já não estava mais o dinheiro lá. Aí ele falou: pastor Edson, eu perdi o dinheiro, pastor Edson. Eu falei: rapaz, esse dinheiro é assim não. Eu falei assim: não. Aí ele falou assim: mas Deus continua sendo bom. Não foi porque ele perdeu o dinheiro que Deus é ruim agora não, meu irmão. Porque Deus não muda, Deus é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Ele é Deus imutável para todo sempre, queridos. Jesus, ele quer fazer semelhante, querido, aquilo que é dele. Por isso que o maior propósito de Deus é esse, que nós sejamos a sua imagem e a sua semelhança. Segunda coisa que eu vejo aqui, Diácono Marcelo, a Bíblia fala que Jesus, ele entrando no templo. Por onde que Jesus entrou, irmãos? Pela janela? Pela porta. Queridos, você sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Que o primeiro passo para que haja mudança na minha vida, queridos, essa mudança às vezes eu sou incapaz, com certeza eu sou incapaz de acontecer essa mudança na minha vida. Eu não tenho condições para isso mudar na minha vida. Mas o primeiro passo, o segundo passo para que aconteça uma mudança radical na minha vida, eu tenho que abrir a porta do meu coração. A Bíblia fala em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20: eis que estou à porta e
Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Irmãos, isso foi escrito para uma igreja. Isso não foi escrito para o mundo. Isso foi escrito para a igreja de Laodiceia, meu irmão. Às vezes, querido, não houve mudança na sua vida. Às vezes tem coisas boas ali. Às vezes, querido, tem vontade. Às vezes, querido, tem até ali um esforço. Mas, querido, isso não vai adiantar. Você não vai conseguir. Queridos, abra a porta do seu coração e deixa Jesus entrar na sua vida. Porque é Jesus que quer mudar tudo aquilo que Ele acha que deve mudar na sua vida. Ele quer entrar na sua vida, queridos. Eu estou à porta e bato. Ele é cavaleiro, meu irmão. O bandido entra pela janela, entra pelo telhado, entra pela caixa d'água, igual o Jefferson tomava banho nas caixas d'água dos outros lá no Brasil. Uma vez eu fui pregar numa igreja, não tinha porteiro, não tinha ninguém na igreja. A igreja estava fechada. Falei, não, vai ter que ter culto aqui. Falaram que a Bíblia pregar aqui vai ter. E como nós vamos fazer? Entra pela janela, pega o microfone e pega a caixa e põe aqui fora. Nós vamos fazer o culto aqui fora. Fizemos o culto, mas Jesus não faz isso não. Jesus, ele entra pela porta. Jesus está ali, ó. Jesus é cavaleiro, ó. O bandido, ele mete o pé de cabra, meu irmão, ó, e arromba tudo e já faz aquela miséria toda. Mas Jesus, ele quer entrar na sua vida, queridos. Aleluia. Queridos, não adianta ter uma vida de religioso. Não adianta você vir na igreja, meu irmão, e ir lá fora ser seu monstro. Tem que ter mudança, queridos. Não adianta, meu irmão, você falar que ama a Deus e você odeia o camarada que é a imagem e a semelhança de Deus. Tem que ter mudança. Não adianta, meu irmão, eu pedi para Deus um emprego e o rancho vira as costas, eu deito e durmo. Meu irmão, tem que haver mudança. Não adianta, meu querido, eu glorificar a Deus e eu sentar ali no Diácono Marcelo, que por sinal é a imagem e a semelhança de Deus. Quando eu falo mal do meu irmão, eu estou falando mal de Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor, que eu persigo? Eu sou Jesus quem você persegue. Paulo não estava perseguindo Jesus, irmão, literalmente falando. Não, ele estava perseguindo o corpo de Jesus, que é a igreja. E quando se persegue o corpo, se persegue o cabeça. E quando se persegue o cabeça, você vai ter um problema sério. Ah, meu irmão, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. E a terceira coisa que eu aprendo aqui, queridos, eu quero ser breve aqui, porque não é aqui que eu quero focar, é que o templo, querido, o templo, Jesus é que está prefigurando, meu irmão. Jesus não estava preocupado com esse templo, é que isso aqui é feito de tijolo. Jesus falou para os discípulos dele, olha, olhai bem para esse templo aí, porque não ficará pedra sobre. Jesus não está preocupado com o bloco, com o tijolo. Jesus está preocupado com a sua vida, meus queridos. Existem igrejas hoje na China que estão fazendo culto, querido, debaixo da terra. Existem igrejas hoje no Iraque, querido, que estão sendo perseguidos pelos terroristas islâmicos. As irmãs em Cristo Jesus estão sendo estrupadas. Eu recebi um e-mail uma mensagem de um pastor da Jocum, que as irmãs em Cristo Jesus hoje estão sendo ali caçadas, e os homens estão sendo mortos ali, porque são cristãos, porque pregam a Jesus, o Filho de Deus. Jesus não está preocupado com bloco, com telha, com luz, com água. Jesus está preocupado com a sua vida, meu irmão. Aleluia. É você que vai para o céu. Não é bloco, telha não, queridos. Aleluia. O templo aqui era um lugar, queridos, era um templo que ficava na capital de Jerusalém. Perdeu o foco. Era um local de adoração, era um local de comunhão, era um local, querido, de intercessão, era um local de sacrifício, era um local de confissão, era um local, queridos, aonde eles iam, querido, de longe, via gente de longe, porque, querido, tinha 3 festas, se eu não me engano, que todo judeu tinha que ir no ano. Eles iam de longe, porque ali era o templo, e eles tinham que vir. Eles iam de longe para cultuar a Javé, para glorificar ao Rei da Glória. Mas esse templo aqui perdeu o propósito, Diácono Marcelo. Aquilo que era lugar de louvor virou lugar de bandido. Aquilo que era lugar de adoração virou lugar de ódio. Aquilo que era lugar, querido, de amor virou lugar de ira. Queridos, eu aprendo aqui que nós ou somos casa de Deus, casa de habitação
somos casa de bandido, casa de ladrão, ou nós temos um coração, querido, propenso para a malignidade, ou nós somos casa de Lúcifer. É um dos dois. Não tem meio termo, meu irmão. O evangelho é radical. Jesus diz: quem comigo não ajunta, espada. Ou você é, ou não é. Por favor, meu irmão, entenda bem. A coisa é séria, meu irmão. E pelo que eu estou vendo aí, não vai demorar muito tempo, não vai demorar. Mas quanto mais a Bíblia nos alerta, Jack Yoshida, que Jesus está à porta, mais a igreja de Cristo está dispersa. É o irmão querendo, preocupado com isso, é a irmã preocupada com aquilo, é o irmãozinho que não veio para o culto hoje porque ele tem uma coisa mais importante de que para fazer do que cultuar a Deus. É isso, é aquilo outro. E Jesus está vindo buscar uma igreja santa, sem ruga, sem mácula, uma igreja que é a semelhança dele. Isso é sério ou não é sério? Nós estamos falando da eternidade, meu irmão. Nós estamos falando da eternidade, queridos. E aí nós estamos preocupados com isso, com aquilo outro, porque o nosso coração está nessas coisas. Aonde estará o teu tesouro, ali estará o teu coração. Aonde está o teu tesouro, queridos? Está em Cristo. 2 Crônicas, capítulo 29. Versículo 1. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filho de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Vamos dar uma paradinha aí, queridos. Vamos dar uma paradinha aí, meu irmão. Irmãos, se você for ver os antecessores desse rei aqui, Ezequias, você vai notar, queridos, que o pai dele era um idólatra. Era um homem que não adorava ao Deus verdadeiro. E quando Ezequias ele começa a reinar, em Israel, em Judá, a primeira coisa que ele faz, queridos, a primeira coisa do seu mandato não é o Bolsa Família, não é o reajuste do salário mínimo. É uma boa, mas não é colocar mais hospitais, escolas. Seria muito bom também, mas não. A primeira coisa que Ezequias ele faz no seu mandato, no seu reinado, é abrir as portas da casa do Senhor. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Essa é uma perguntinha boba, mas é uma pergunta que quando nós estamos lendo a Bíblia nós temos que fazer para nós mesmos. Por que Ezequias teve que abrir a porta da casa do Senhor? Porque estava fechada. Porque estava fechada, queridos. Queridos, a porta do seu coração está aberta ou está fechada para o Senhor? A Bíblia fala, queridos, em Salmo 95, versículo 8, não precisa abrir. Não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Queridos, essa passagem de Salmo 95, versículo 8 e 9, ela está várias vezes no Novo Testamento. Você sabia disso? Você sabe para quem que é essa passagem, querido? Não endureçais o vosso coração. É para crente, porque o ímpio já tem coração duro. É para crente, meu irmão. Várias vezes no livro de Hebreus: não endureçais o vosso coração, não endureçais o vosso coração.
Queridos, Ezequias, ele abre as portas da casa do Senhor, porque as portas da casa do Senhor estavam fechadas. Quando as portas da casa do Senhor estão fechadas, querido, Cristo está do lado de fora, e o diabo, ele se alegra com isso. A segunda coisa que Ezequias faz, mas antes de falar de Ezequias, antes da segunda coisa, queridos, só para dar um reforço aqui, queridos, Jesus, ele quer habitar naquilo que é dele por direito, porque nós somos comprados. Ele não quer ser um inquilino na sua casa, ele quer ser o dono dessa casa. Jesus, querido, ele quer, se você precisa de pão, ele é o pão da vida. Se você precisa de água, ele é a água que nos sacia. Querido, se você quer santidade, é ele que nos santifica. Queridos, se você quer amor, Jesus é o amor que enche os nossos corações. Jesus é tudo em todos, querido. Jesus, ele quer tomar posse daquilo que é dele, querido. Ele quer habitar naqueles quartos que você não abre para ninguém. Estive na Batista lá, pregando. Joãozinho foi comigo, comeu, que é uma beleza, Marcelo. Eu falei, João, você quer ir embora ou você quer ficar? Ele, não, minha mãe não está em casa mesmo. Quando eu dou uma vacilada, ele já estava na fila com um pratão na mão. Eu falei, glória a Deus. Às vezes tem lugares da nossa casa que a gente não gosta de mostrar. Não é verdade, irmã Vanessa? Os honorários irmãos do Yanagihara Jutaku, né? Sabe do que eu estou falando. Você abre uma porta lá para você fechar, você tem que fechar correndo, senão cai tudo. Não é verdade? Né, irmã parceira? Esses dias ia uma pessoa em casa fazer um aconselhamento. Estava com as crianças em casa, a minha esposa, ó, deixa tudo arrumado aí. Mas a gente leva naquele lugar que é de costume. Aonde? Na sala. Fecha as portas dos quartos. Às vezes eu vou na casa e não reparo, viu? Você pensa que eu não reparo, não? Mas não é só na minha, não. Lá, elas também fecham. Eu reparo. Viu, Vanessa? Mas Jesus, queridos, ele não quer estar na sala, porque a sala é lugar de visitante. Jesus, ele quer ir naqueles quartinhos escuros, cheio de sujeira, cheio de lixo, que pelo passar dos anos foi acumulando tranqueira, sabe? A gente fizemos uma restauração nessa cozinha aqui. Como eu disse ontem, eu usando a técnica e a inteligência, e o Anderson usando a força bruta, e aí saiu um negócio perfeito ali. Porque só técnica e inteligência não adianta, só força bruta, ele ia quebrar tudo isso aí. Mas quando une os dois, aí depois vocês dão uma olhada na cozinha ali, ó, tá? Gostou, irmã Priscila? Muito bom, né? Uma benção, estou feliz. Amém. Mas, irmão, o que nós tiramos de tranqueiro dali, daquele quartinho ali, ó, não está escrito. Foi mais de 8 sacos de lixo. Não é que é lixo. É coisas que um traz e larga lá, o outro traz e larga lá, o outro pai lá e coloca uma caixa e lá e lá. O que é isso aqui? Eu não sei não. A usa não, então é lixo. Isso, usa não, então é lixo também. E aí eu já entro na segunda ação de Ezequias. Ele entra, ele abre as portas e ele faz o quê? Um reparo. Ele tira aquilo que está sobrando, irmãos. Ele acrescenta aquilo que está faltando. Ele coloca no lugar aquilo que está atrapalhando. Ele faz um reparo, queridos. Ele vê o que aquela casa está precisando. Queridos, às vezes é hora de eu e você entrar em um quarto, querido, fechado. Só eu e Deus, só você e Deus, só eu e Jesus, só você e Jesus. E a gente fazer um reparo. Você sabe como que os crentes do século XXI lidam com o pecado? Senhor, eu pequei, me perdoa em nome de Jesus, amém. Irmão, nós tratamos o pecado como uma coisa leviana. O pecado, querido, ele é como algo preto que cai numa roupa branca e fica encardido. Irmão, às vezes é hora de eu e você entrar no quarto e
e falar: Senhor, eu pequei. Senhor, eu quero me arrepender diante do Senhor. Senhor, e o que eu pequei, o que eu fiz foi isso, Senhor, eu menti. Senhor, eu roubei. Senhor, eu falei mal do meu irmão, Senhor, que a tua imagem é semelhança. Senhor, confessar o pecado, meu irmão. Se confessares os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nós o que, irmãos? Purificar de todo o que? Injustiça, de todo mal. Meu irmão, às vezes é hora de nós entrarmos naquele quartinho, só eu e você, só eu e Deus, só você e Deus, e confessar, e haver ali um quebrantamento, e haver ali, irmãos, uma confissão de pecado, irmão, um reparo. Confissão, meu, arrependimento, quebrantamento. Senhor, pequei contra ti, pequei e fiz o que é mal perante os teus olhos, como diz o salmista no Salmo 51. Dá-me a alegria da tua salvação, Senhor. Crente, meu irmão, que está ali, ó, sabe, não confessa de aconchega, está com a casa toda cheia de tranqueira, toda cheia, não faz um reparo. Às vezes você vê as irmãs aí no Facebook. Estou postando aqui o meu desafio sem Mac. Às vezes tem irmã que é normal. Minha esposa mesmo, ela com Mac, sem Mac, é linda, é uma gata. Mas tem umas que precisa de um reparo. Tem umas que precisam da Tati. A Tati é milagreira, hein? Mas as irmãs aqui, ó, todas lindas, viu? Aqui não precisa de reparo não. Aqui com maquiagem, sem maquiagem, é tudo bonita. Glória a Deus. Amém, irmãs? É vocês então. Tá bom? Deus abençoe suas vidas. E vocês continuem assim. Eu vou acordar com ele. Estou postando aqui a minha foto sem Mac. É a mesma coisa. O Marcelo também. Você pintiu o cabelo, Marcelo, de manhã? Tem que pentear. Pintia? Lógico. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, meu irmão. Vai pintar o quê? Você pintia já seu cabelo de manhã? Tá certo? Ali, ó. Vai pintar o quê? Eu também não. Eu já sei contar. O vento não bagunça o cabelo, viu? Mas às vezes precisa de um reparo, irmãos. A nossa vida com Deus não é de uma máquina, não é você maquiar, porque isso é hipocrisia. Estou falando que as irmãs não podem maquiar, não é mesmo? Estou falando a vida com Deus. Oi, a paz. Oh, meu Deus do céu, a paz, só Deus sabe a fuzuê que eu estou vivendo. Oi, irmão, que benção, estou muito feliz hoje. Quando eu viro as linhas, está chorando. Precisa de reparo, irmãos. Precisa de confissão, irmãos. Isso é princípio bíblico. Isso não é doutrina da igreja, não. Isso é princípio bíblico. Isso é princípio, irmãos. Às vezes você está carregando um peso, um fardo pesado, querido, porque você não tem dado esse fardo a Jesus. Reparo, às vezes precisa de reparo. Eu tinha um carro velho, irmãos, para variar, uma Stream preta, parecia o carro do Batman. Eu nunca fiz um reparo no carro. Uma vez está eu, minha sogra, minha esposa, minha cunhada, meu filho, minha filha, e eu estou lá, a uns 60 por hora. O sinal vermelho lá, e eu piso no freio. Cadê o freio? Cris, não está freando não, Cris, e agora? E a minha sogra, o sangue de Jesus tem poder. E eu jogando o carro, plá, plá, plá. E o camarada de trás que estava parado no farol assim, ele percebeu, ele já foi no farol vermelho mesmo, Marcelo. Ali na 23, olha. Ele foi no farol vermelho mesmo. Eu falei, agora é comigo. E eu já joguei o carro para cima da guia ali, o carro parou em cima da guia. Às vezes não tem guia, meu irmão. E às vezes o carro vai direto para o pneu do carro e acontece uma tarefa, porque não teve um reparo. Está precisando de reparar nossas vidas, irmãos. Está precisando de confissão, irmãos. E é uma confissão genuína, tem que ter uma realidade.
porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazendo o que vos mando? Todo aquele que ouve a minha voz e a obedece, eu vos comparei, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, construindo a sua casa, cavou profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a chuva e vindo o vento, arrojou-se contra aquela casa, mas não pôde derrubar, por ela estar bem construída. Mas todo aquele que ouve a minha voz e não as pratica, é como um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E veio-se o rio, e veio-se os ventos, e veio a chuva, e foi contra aquela casa, e aquela casa caiu, e aconteceu que foi grande a sua ruína. Não adianta nós ouvirmos, sermos meros ouvintes da palavra de Deus, irmãos, se não praticarmos a verdade. Vamos lá que o tempo está passando. Ele fez um reparo, versículo 4. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça, o quê? Ele trouxe, irmãos. Ele não trouxe aquilo, Marcelo, que ele achava que ele deveria trazer. Hoje tem muitas igrejas hoje que querem trazer, vamos trazer aqui hoje o grupo tal que é famoso, vai encher a igreja. Irmãos, o que enche a igreja não é grupo famoso. O que enche a igreja de Cristo é o próprio Cristo. E se a igreja não estiver cheia de Deus, meu irmão, pode estar cheia de pessoas, mas vai estar cheia de pessoas vazias, porque o mais importante está do lado de fora. Ele trouxe aquilo não que ele achava que deveria trazer, porque a igreja não é dele, Marcelo. Ele era rei, ele tinha ali o trono, ele tinha ali a coroa, mas ele estava debaixo das ordens do Rei dos Reis. Ele tinha um soberano acima dele. Ele trouxe aquilo que, irmãos, que a Bíblia indicava que ele deveria trazer, que era os sacerdotes e os levitas. O sacerdote, irmãos, fala do sacrifício. O sacerdote, irmãos, fala da palavra. Irmãos amados, como nós temos deixado de lado a palavra de Deus, queridos. Como nesses últimos dias, irmãos, a palavra de Deus, ela tem ficado distante das nossas vidas. Não há uma meditação, Marcelo. Não há o guardar da palavra, como diz o salmista: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Irmãos, nós lemos hoje nós temos um povo informado. O jovem hoje é informado, as crianças hoje é informada. Mas nós temos uma igreja hoje, queridos, esquizofrênica, porque não tem a palavra de Deus, Marcelo. E qualquer um para ela é Jesus. Qualquer um para ela é Jesus. Qualquer um para ela. Mas aquele que permanece na palavra, meu irmão, ele sabe de fato discernir aquilo quem é e quem não é. Há um contato hoje com a palavra superficial. Irmãos, nós devemos meditar na palavra de dia e de noite e nós seremos como árvore plantada juntos a ribeiro de água, cujas as folhas não murcham e nem caem. E tudo quanto nós fizermos, seremos bem sucedidos. Irmãos amados, os crentes hoje não conhecem a Bíblia. Os crentes hoje, olha que hoje para conhecer a Bíblia é a coisa mais fácil. Você carrega a Bíblia no bolso? Você tem aí o seu iPhone aí, ó, Bíblia ali, tem a rodo. Mas hoje as pessoas usam a Bíblia como remédio para dormir. Aí eu começo a ler a Bíblia, eu durmo. Um dia que uma vez ele perdeu o óculos dele, sabe onde que estava, irmãos? Dentro da Bíblia. Uma vez um camarada perdeu a Bíblia, eu estava lá na igreja lá em São Paulo. Ele chegou lá depois de uma semana. Eu olhei para ele procurando. O que você está procurando aí? Eu estou procurando a Bíblia. Você perdeu essa Bíblia agora semana passada. Meu irmão, não há, querido, uma sede, uma fome pela palavra de Deus, um zelo, uma meditação. A gente lê, a gente conhece na cabeça, irmão, mas está longe do coração.
Amados, você é casa de Deus, queridos. A palavra, ela deve habitar em você ricamente. Você deve estar encharcado da palavra de Deus, queridos, cheio da palavra de Deus. Comer a palavra de Deus, irmãos. Meditar a palavra de Deus. Cantar a palavra de Deus. Falar para os seus filhos a palavra de Deus. A Bíblia fala que ele também trouxe os levitas. Você sabe o que os levitas falam, irmãos? Da manutenção. O levita fala daquele que faz a manutenção, é aquele que louvor, adoração, cântico, gratidão, dá graças. O carro furou o pneu, Senhor, eu te dou graças porque o Senhor é bom. Fiquei doente, Senhor, olha, eu te dou graças, Senhor, porque se for com essa doença que eu vou embora, eu vou chegar mais rápido, mais cedo aí perto do Senhor. Não veio aquela quantidade que eu esperava no banco. Senhor, eu te dou graças porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Graças, irmãos. Dá graças a Deus, queridos. Um coração grato, um coração de adorador, um coração agradecido, irmãos. A gente dá graça pela comida, daqui a pouco vai estar reclamando da comida. Tá duro esse arroz, meu Deus do céu. Tacar na cabeça de um mata. De novo ovo, frango de novo. Daqui a pouco vou criar pena. Dá graças a Deus pelo frango, meu irmão. Que lá na África, lá eles comem bolinho de cuspe. Vou ver ainda com uma raiva comendo lá, ó. E põe para fritar o negócio ali, depois, ó. Vou ver. Meu irmão. Dá graças a Deus, queridos. Dá graças, irmãos. Um coração agradecido. Irmãos, a gente reclamamos por tudo, irmãos. E aí, já não tem como eu não pensar na história daquele homem lá em Barcelona. Ele estava passando por um momento difícil. A minha esposa fala assim, é muito repetitivo. Mas Paulo fala que isso é segurança para vós. Ele estava lá, passando lá, irmão Marcelo, aquela dificuldade, aquela luta. E ele falou, Senhor, eu estou numa fome louca que eu já não sei o que eu faço. E Deus falou para ele assim, sai de onde você está. Ele saiu. Ele andando ali, eu não sei se era Barcelona, se era Madrid. E Deus falou para ele assim, agora entra nesse restaurante aí. Aqueles restaurantes chiques, sabe, irmãos? Que New Orleans, mais ou menos, parece que o Anderson e o Marcelo gostam de levar as esposas. Eu quando dá, eu levo a minha no saideria ali, né? E aqueles restaurantes chiques, ele entrou ali, e ele pegou o cardápio, o João, e ficou vendo, Senhor, isso aqui é caro demais, eu vou passar vergonha aqui. E Deus falou para ele assim, não, escolhe e pede. Senhor, eu vou pedir o mais barato, porque se eu passar vergonha, a vergonha vai ser pouca. E Deus falou, não, você vai pedir o que você quer. Ele olhou ali, irmã Graziele, olhou, falou, eu vou querer isso aqui, e pediu para o garçom e comeu. E o Senhor, uma sobremesa também. Deus falou, pode pedir, meu filho, uma sobremesa. E ele pegou uma sobremesa. Senhor, um cafezinho também, meu filho, pega o cafezinho. Pegou o cafezinho. Senhor, o palitinho aqui é de graça, vou pegar também. E está ali. Aí Deus falou para ele, agora você pede a conta. Ele olhou, não tinha chegado ninguém ainda. Ele falou, meu Deus do céu. Ele falou, garçom, me vê a conta. O garçom foi lá fazer a conta, depois o garçom botou, a sua conta está paga. Ele, paga? Mas como assim? Ele falou, tá vendo aquele homem que está lá dentro? Vocês estão vendo? Aquele homem é dono desse salão, desse restaurante aqui há 30 anos. Ele disse que há 30 anos ele nunca viu ninguém sentar na mesa e agradecer a Deus pela comida. E ele viu você dar graças a Deus pela comida e ele pagou a sua comida. Está pago, pode ir embora. Aleluia, glória a Deus. Gratidão é moeda no céu, irmão. Gratidão é moeda no céu. Eu lembro daquele irmão do século XIX. Ele foi roubado. E ele falou, Senhor, eu te dou graças. Graças porque eu fui roubado hoje. Olha só. Marcelo? Teve um perigoso lá no honorável Inaguihara que quase me deixou sem nada. Leso, luz e iloso. Eu tinha que bater o escanteio e correr para cabecear, mas lavava uma de manhã para colocar tarde. Meu irmão. E ele foi roubado. E o Senhor, eu te dou graça porque eu nunca fui assaltado, hoje eu fui assaltado.
Senhor, eu te dou graças porque me levaram tudo, mas me levaram pouco. Senhor, eu te dou graças, Pai, porque eles me levaram dinheiro, mas não me levaram a vida. E Senhor, eu te dou graças porque foi eles que levaram e não eu que levei. Ah, irmãos queridos, nós não sabemos agradecer ao Senhor como convém. Nós achamos que aquela pedra que bate no nosso dedão não estava no cronograma de Deus. Aconteceu ali, Deus pegou Deus de surpresa. Não pegou, meu irmão. A Bíblia fala que Deus ele faz contágio até de fio de cabelo, Marcelo. Que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça se Deus não permitir. Irmão, nós servimos um Deus que se preocupa com fio de cabelo, João. Se preocupa não, você tem bastante ainda, filho. Viu? Meu irmão. E você acha que as coisas vão pegar Deus de surpresa, querido? Você acha que com Deus acontece acidente de percurso? Não, meu irmão, Deus tem o mundo na palma das suas mãos. Ele é Deus soberano, querido. Ele é Deus santo. Ele é Deus poderoso. A Ele a honra e a glória para todos sempre. Aleluia. Versículo 5, já estou acabando. Você viu? Eu falei assim, já estou acabando. Marcelo falou assim, glória a Deus. Cadê Marcelo? Versículo 5. Ele diz: ouvi-me, ó levitas, santificai agora, e santificai a casa do Deus de vossos pais. Tirai do santuário todo o que, irmãos? Irmãos, toda imundícia. Irmãos, parece que é contrassenso, não parece, irmã Ilsa? Tem imundícia na casa do Senhor? Parece contrassenso. Parece aquela cozinha que você entra do melhor e mais caro restaurante do Japão e tem ali um vaso sanitário que as pessoas fazem a necessidade ali. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Quando o pecado começa a habitar na casa de Deus, que é você. É essa figura mesmo, queridos. É a figura de um vaso sanitário de padaria, que é pior ainda. Eu trabalhei numa padaria, irmãos, eu lavava o banheiro. Irmão, eu jogava a cândida ali à torta e à direita pro negócio, mas o negócio ficava fedido. Não tinha jeito. Ali, a hora que eu pegava a minha mesma cândida, eu, e ali, Vanessa, e ali, e lavava, jogava água, e lavava, jogava água. O cheiro estava impregnado. Cheiro podre. Terrível. É essa figura, queridos. É contrassenso, mas é a verdade. Eu quero falar aqui alguns passos que nos levam, queridos, que leva a sujeira à casa de Deus rapidamente. Versículo 6, a palavra de Deus fala assim, porque nossos pais prevaricaram. A palavra prevaricar, querido, quer dizer transgredir princípios. E você sabe por que eles transgrediram princípios? Porque existe aí, diácono Marcelo, um efeito dominó. Porque um pecado ele chama outro. Uma falta ela chama outra, queridos. Um erro ele chama outro erro. Eles prevaricaram, queridos. Eles transgrediram princípios. Eles deixaram de lado a palavra. Eles pecaram contra Deus. Eles viraram as costas para o Deus Todo-Poderoso. Sabe por quê? Porque está no versículo ainda 6. Porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, e o deixaram desviar o seu rosto do... Irmãos, eles desviaram o rosto da onde? Você sabe o que é o tabernáculo? É o lugar de habitação de Deus. Você sabe qual que é o primeiro passo para a pessoa prevaricar, diácono Marcelo? É ela tirar os olhos de Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É quando ele tira o olho de Jesus, o irmão Chile, ele começa a reparar a vida dos outros. Irmão, você viu que saia que aquela irmã foi para a igreja, né? Deu para ver até a Groenlândia. Daí começa. Você viu fulano? Menino, veio hoje para a igreja. Vamos cantar parabéns, já faz um ano que ele não veio para a igreja. Parabéns para você. E aí começa a cuidar da vida dos outros. De vez orar pelo irmão, pela irmã. Você viu fulano, menino? Trocou de carro, acho que está roubando. Não é tudo isso? Está roubando. Estava com a espinho velho, agora está com o fit velho. Está roubando. Meu irmão, vai orar. Olha, não desvia teus olhos de Jesus, meu irmão.
Jesus tem que ser suficiente na sua vida, queridos. Porque quando você deixar de olhar para Jesus, irmãos, e você olhar para o outro, você vai se decepcionar. E quando você olhar para você mesmo, você vai se deprimir. É por isso que você tem que olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quando você olha para Jesus, meu irmão, você caminha, você anda, você está ali, oh glória. Hoje é segunda-feira, dia de trabalho, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ele está olhando para Jesus, irmão. Ele está olhando para o autor e consumador da sua fé. Ele não está olhando para os lados, ele não está à margem do caminho, mas ele está no caminho, na verdade e na vida, que é Jesus Cristo. Eles desviaram os olhos. Quando nós desviamos os olhos do nosso Senhor e Salvador, nós prevaricamos, nós perdemos Jesus de vista. Jesus tem que ser a nossa suficiência, Jesus tem que ser o nosso alvo, Jesus tem que ser o nosso pensar. Jesus, ele tem que ser tudo em todos. Pastor, é só Jesus? É só Jesus. O cardápio de Deus é pão, o pão da vida. Eles desviaram os olhos. Quando nós desviamos os olhos, nós caímos. Lembra de Pedro? Jesus estava vindo na água ali, ó, caminhando. E eles pensaram que era um fantasma. E Jesus, não, fica calmo que sou eu. Aí Pedro, já viu, Marcelo? Pedro, olha, eu sou que nem Pedro. Nós somos que nem Pedro. E Pedro fala, se é tu mesmo, Senhor, manda que eu vou até aí com o Senhor. Olha, Marcelo, a gente às vezes fala mal de Pedro, mas só ele anda nas águas dos discípulos. E a Bíblia fala que Jesus fala, então vem Pedro. Aí Pedro começou a andar sobre as águas. Mas aí teve um ventinho, onde é que, Marcelo? Aí talvez Pedro, e quando Pedro deu aquela desviada, quando ele deixou de olhar para Jesus, o que aconteceu com Pedro, irmãos? Ele afunda. Quando eu e quando você deixa de olhar para Jesus, nós afundamos. A gente afunda, querido, que nem uma rocha. A gente afunda, irmãos. Quando vai olhar para o homem, vai olhar para o homem, vai olhar. A pessoa me deu lá um panfleto lá no Honorável Inaguerrável. Me deu um panfleto, autoconhecimento. Eu olhei para aquilo, autoconhecimento. Eu não preciso de autoconhecimento, eu preciso de conhecimento do alto. Eu já sei que em mim não há bem nenhum, na minha carne não há nada que presta, a minha carne não se converte, ela tem que ir para a cruz. Esse negócio de o coração dele é tão bom. Tão bom que ele, tão bom. Só se Jesus fez um transplante. Você acha que o coração do Jefferson é bom? Só se houve um transplante ali, meu irmão. Porque a natureza de Fernandinho Beiramar, de Maníaco do Parque, de Osama Bin Laden e a minha é a mesma. É a natureza de cobra, é a natureza de serpente. É por isso que João pregava raça de víboras. É, irmão. E aonde que nós temos que ir para a cruz, queridos? Porque é a cruz que nos converte. É a cruz que nos faz um transplante de coração, de mente, de tudo que precisa. Já estou acabando. Quando o pastor fala que já está acabando, vocês seguram aí mais pelo menos umas meia hora. Brincadeira. Eles desviaram os olhos. Ainda aí no versículo, onde que estava, João? 6. O rosto do Senhor, eles voltaram às suas versículos. Também fecharam as portas do pórtico. Olha aí, fecharam a porta. Fechou a porta, irmãos. É difícil, né? Uma vez eu fui chamar o irmão para ir para a igreja. Eu fiquei ali mais ou menos uns 10 a 15 minutos chamando ele. Ele estava lá dentro, mas não abria. Eu insisti, ele não abriu, eu fui embora. Ai, Jesus, quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Fui embora. Nunca mais vi. Nunca mais. Estranho, né? Estranho isso, né? Fechou a porta. Um amigo meu, eu falei para ele, olha meu querido, falei de Jesus para ele. O jovem chegou para ele, Jesus nele. Ele fechou a porta. Você sabe o que aconteceu, irmãos? Passado dias, veio uma mulher e deu um tiro no pescoço dele aqui, ó. E ele morreu na frente do irmão.
se foi para o céu, se foi para isso aí, eu já não é pena, eu não sei, nem quero saber, isso aí não é problema meu. Mas naquele momento ele fechou a porta e falou: olha, para mim não tem mais jeito. Já estou acabando, irmã Graciela, viu? Também fecharam as portas do porto, apagaram as, não queimaram incenso, nem ofereceram o holocausto no santuário de Deus. Eles apagaram a lâmpada, irmãos. Ah, irmãos, a lâmpada era acesa, sabe por quê? Porque dentro da lâmpada tinha um azeite. Fala do Espírito, Marcelo. Fala da habitação do Espírito Santo. Queridos, quantos cristãos hoje estão vazios de Deus? Quantos cristãos hoje estão vazios de Deus, irmãos? Está apagado. O irmão falou para mim assim: pastor, aquele fulano lá, ele está apagado, pastor. Eu vi o homem esses dias, ele está apagado. Eu fiquei olhando assim, falei: meu Deus do céu, que coisa, é mesmo? Ele falou: está apagado, pastor. Está apagado. Queridos, a luz, ela deve... Nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. Aleluia. Glória a Deus. Luz que não clareia, meu irmão, ela não presta para nada não. Sal que não salga, a Bíblia fala que ele só presta para ser pisado pelos homens. Hã? Quem vai querer sal aqui que não sei vai querer, mas um quilo de sal ali, ó, que não presta para nada, você vai querer? Não presta nem para entulho. Vai jogar fora, o japonês fica: o que é isso? Nada de Coreia. Não é verdade? Hoje não pode não, você já... irmão. Queridos, não é você que deve brilhar, mas a luz que há em ti, que é Jesus Cristo, ela deve resplandecer mais e mais. Vamos colocar de pé, queridos. Aleluia. Amém. Queridos, eu estou finalizando aqui, amados, mas eu queria orar com você aí no seu canto mesmo. Amados, é uma palavra dura, é uma palavra que, mas irmãos, nós precisamos desse remédio que cura. Nós precisamos dessa limpeza, irmãos, dessa purificação. O Espírito Santo, irmãos, ele não habita em templo sujo, queridos. Aquilo que é de Deus é parecido com Deus, Marcelo. E aquilo que Deus, queridos, ele põe o seu selo, a sua assinatura, ele tem zelo por aquilo, ele tem ciúmes daquilo. E como diz o diácono Marcelo no louvor, se você tem a marca da promessa, queridos, esse selo não vai sair de você. Eu estava falando com a irmã Aparecida, você viu aquelas cartas que foi selada? Quando você tira o selo, você viu? Um rasga, não fica aquela coisa feia? A Bíblia fala que quando Daniel foi jogado nas covas dos leões, o rei, ele selou, e aquele selo ninguém podia tirar. Eu estou falando de homem. Agora você acha que o selo de Deus alguém pode tirar? Não, irmãos. Agora eu quero te dizer uma coisa, irmãos. Se não houver uma mudança de vida radical em nós, nós vamos estar sofrendo. Nós vamos estar mendigando, nós vamos estar em miséria, sendo que era para nós estar em festa, em alegria, em louvor, porque nós somos casa de Deus. Jesus, ele expulsou os cambistas. Jesus, ele falou: a minha casa será chamada casa de oração. Você é casa de oração, queridos. Você é casa de adoração. Você é casa de louvor. Você é casa de dar louvores a Deus. E quando você perde esse propósito, a sua vida ela vai ser uma vida medíocre. Lembra-se disso. Oremos. Pai, eu quero te dar graças, Pai, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia ela é infinita, Pai. Pai, nesse momento, nessa hora, eu quero apresentar essa pequena congregação, esse povo que é povo teu, que foi comprado pelo precioso sangue de Jesus, Pai. Eu quero apresentar, Pai amado, cada casa, cada templo, cada filho e filha do Senhor nesta noite. E eu quero te pedir, Pai, toca agora, Pai. Meu Deus, que todo lixo, meu Deus, que toda imundícia, que toda tranqueira, que toda dureza, que toda ira, que todo ódio, que toda mágoa, toda mancha caia por terra, Pai. Que
Que haja, Pai, o teu perdão, que haja, Pai, a tua cura, que haja, Pai, a tua purificação. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, opera em cada coração, em cada vida. Senhor, abre os olhos dos nossos corações, para que vejamos, Pai amado, a tua glória e caímos de joelhos, Senhor, com o coração quebrantado, com o coração contrito, com o coração arrependido, Pai. Em nome de Jesus, leva a tua igreja ao arrependimento, Pai. Leva a tua igreja à cura, Senhor. Leva a tua igreja, Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, a ser habitada, Pai amado, pela presença plena de Jesus Cristo, Pai, em abundância do teu Espírito, em nome de Jesus Cristo, Pai. De sorte, Pai, daquilo que o teu povo, Pai, fizer de errado, ele venha a ser incomodado. Senhor, aquilo que ele fez e não se lembra, ele venha se lembrar e venha confessar e venha se arrepender, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, muda, Pai, vidas aqui, muda lares aqui, muda casas aqui, muda, Pai, aquilo que deve ser mudado, Pai. Tira aquilo que deve ser tirado, Pai. Coloca aquilo que está faltando, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, derrama da tua graça sobre a tua igreja. Em nome de Jesus, Pai, nos leva, Pai, à santidade, Pai, que é a tua vontade, Pai. A santidade sem a qual ninguém verá a Deus. Nos leva à santidade, Pai, a sermos templos, Pai, santos, porque o Senhor é santo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu oro, Senhor, eu te agradeço. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aplauda o Senhor, queridos. Glória a Deus. Querido.